direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial. Eu falo para vocês que vocês vão gostar muito, mas hoje vocês vão gostar demais da conta. Nós estamos com duas meninas aqui extraordinárias e a gente vai conversar sobre um mercado que cresce a cada dia absurdamente e muitas oportunidades, que é o mercado pet. Então fica com a gente que vai ser bacana. Larissa Fontes, Bebel Ambrosio. Bebel, há algum tempo eu tive, não vou falar quanto tempo, mas eu tive lá no estúdio que vocês faziam, o canal Pet, e achei o máximo, em primeiro lugar, porque eu amo animais. Bebel, conta pra gente um pouco sobre isso, mas começa contando quem é Bebel, onde ela nasceu, o que a Bebel fez até chegar onde a Bebel está. Ai, que legal! Primeiramente, obrigada, Ricardo, por receber aqui a gente, abrir esse espaço, a gente adora, né? A gente trabalha com comunicação, Larissa, minha sócia. A gente quer mais falar, poder falar sobre oportunidades, poder falar sobre o que a gente está promovendo na comunidade pet hoje, né? Eu sou comunicadora, eu nasci numa família de comunicadores, meu pai era um cara que trabalhou na maior emissora aí da América Latina, na TV Globo, e eu fui criada... E é um cara extraordinário. Maravilhoso, né, ele tem uma história muito bacana, ele pegou assim os tempos áureos da TV Globo, então ele viu aquele crescimento da comunicação, da televisão no Brasil, e eu, minha irmã, a gente cresceu nesse meio. A gente participa, a gente sempre esteve no backstage para entender a grandiosidade de tudo que está por trás de fazer acontecer a comunicação, né? Dela de fato se realizar. E eu cresci nisso, eu falei, obviamente, quando eu for me profissionalizar, eu vou ter que né, entrar nessa área aí da comunicação. E eu fiz jornalismo, fiz propaganda e marketing, sou atriz. Quer dizer, eu fui para vários lugares, né? Vários lugares me levaram. Mas dentro desse ecossistema, né? Sempre dentro desse ecossistema. Eu acho que eu nasci para falar, eu falo muito, eu falo bastante. E aí, tô bem resumindo, tá, nossa história. Em 2015, surgiu uma oportunidade. Nessa época eu nem estava trabalhando com jornalismo, eu estava já bem para o teatro, eu estava bem para essa área de atuação. Surgiu uma oportunidade de trabalhar numa produtora que estava trazendo assim, inovação. Os sócios, eles tinham um sonho de fazer um canal, o primeiro canal pet, 24 horas no ar, para ter canal aberto, para falar sobre pet. Um mercado que estava em ascensão naquele momento. E eles, muito ousados, né, eles tinham know-how já de conhecimento na área de televisão, de tudo mais. E surgiu essa oportunidade. De eu apresentar, de eu ficar à frente daquilo. E eu falei, caramba, animais, que legal, acho incrível, acho lindo, mas eu não tenho essa pegada Luísa Mel, eu não sou essa pessoa ali muito envolvida, mas falei, vou abraçar isso aí, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Foi lá que eu conheci a Lari. Ela era produtora de reportagem e a gente produziu muita coisa bacana. E a gente foi entendendo esse mercado. A gente foi entendendo o que o animal ele vem fazendo, ele vem ganhando espaço na vida e no coração das pessoas. A maneira como as pessoas consomem esse mercado é de forma muito afetiva, sabe? E eu acho que é por isso também que ele cresce demais, não para de crescer. Hoje eu acho que hoje o Brasil é o segundo país que mais consome serviços e produtos pet. Hoje eu acho que mais de 56% dos lares brasileiros têm ou um gato ou um cachorro. Então, assim, a gente está falando de números muito grandes. E aí a gente, né, em 2015 a gente se encontrou, a gente trabalhou muito, eram muitos programas gravados. A gente ia para campo, a gente falava sobre esporte, a gente falava sobre, me ajuda aí, a gente falava esporte, sobre... amor. As histórias de amor, que eram as histórias de, às vezes, um bichinho que salvou a vida de uma pessoa, que estava em depressão, que aquele animal entrou na vida dela e transformou a vida dela. O que mais?
pet friendly, né? Lugares, locais. Pet friendly que a gente trabalhava, esporte, raças. A gente falava sobre raças, principalmente de gatos, cachorros, cavalos. Acho que basicamente isso, né? Era muito legal. Essas editorias. E aí a gente tentava levar para as pessoas, para quem estava assistindo, histórias comoventes, inspiradoras e ao mesmo tempo muita informação. Quando a gente tinha o Pet Raças, né? Era assim, hoje a gente vai falar especificamente do Border Collie. E aí a gente pegava uma pessoa... Que eu amo. O Border Collie é um cachorro maravilhoso, né? Mas não é qualquer pessoa que pode ter um Border Collie em casa, porque ele precisa ali de uma rotina. E não é em qualquer casa. Exato. Não é qualquer lar também. Ele precisa ali de um gasto de energia e tudo mais. E aí era legal, porque a gente trazia pessoas do meio, com um olhar técnico, profissional e tudo mais, para dar o máximo de informação sobre aquela raça específica, entendeu? Então a gente também levava conhecimento, a gente levava informação. E a gente se encantou, né? Eu e Larissa, a gente se encantou. A gente se encantou com isso. Não, e eu vou dar um testemunho meu, eu amava, eu assistia direto, porque eu amo animais, né? Então assistia direto. Acho até que a gente tem que já voltar, falar com Marcelo Queiroz, que é um amigo querido e que ama animais também. Tem desenvolvido várias ações no âmbito político, né? No âmbito do legislativo, em favor dos animais. Mas, Larissa, me conta um pouquinho agora, quem é a Larissa, onde a Larissa nasceu, o que a Larissa estudou. Sim. Conta um pouquinho, você estava contando um monte de coisa bacana pra gente. Obrigada primeiro pelo convite, está sendo um prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha trajetória começou no jornalismo, né, na parte de comunicação. Meu pai também foi da área de comunicação, trabalhou na mesma empresa. E eu acho que eu cresci um pouquinho sendo seduzida o tempo todo por TV, assim, não necessariamente por jornalismo, mas por TV. E aí, quando eu fui escolher ali minha profissão, eu queria algo ali que pudesse desenvolver essa área de pessoas e tá conhecendo histórias. Eu sempre fui muito apegada a histórias mesmo, a tá conhecendo o outro. E eu entrei pro jornalismo, mas na verdade entrei mais pra área esportiva. Tinha um sonho de um jornalismo esportivo. Fui me encantando por entretenimento, fui gostando muito, 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 até que eu fui pra Globo, fiquei um tempinho. Aí passei pela área de engenharia, inclusive, produção de engenharia. Que é uma área punk ali, né? É uma área punk, mas é bem legal, porque ela também te dá uma noção diferente. Da infraestrutura. É bem legal. Que é um mundo. Exato. E é diferente do que o jornalista está acostumado a acessar, né? É um pouquinho diferente. Lógico que com o tempo você acessa mais. Mas no início, você fica meio que conhecendo mesmo toda a dinâmica, o por trás das câmeras, né? E aí, logo em seguida, fui chamada por um amigo da própria TV para estar no Pet Channel com esse time. E entrei para a equipe da Bebel na época, como produtora. E aí, a gente começou no Pet Channel essa questão de entender o universo pet, entender toda a dinâmica de como funciona o mercado, como funcionam os animais, as pessoas, os tutores, nesse momento, assim, né? Que era um momento completamente diferente do de hoje. Então, assim, a gente tinha uma estrutura muito legal, a gente tinha ideias muito legais, como a Mabel falou. Fizemos muitos programas, conhecemos muitas pessoas da área, tivemos a possibilidade de nos enriquecer mesmo daquele mundo, assim. E aí, cada vez mais eu via que eu estava no caminho certo, né? Era ali que eu queria estar, era com entretenimento, era com pets e tal. Depois de um tempo, eu comecei a me especializar também em marketing digital, como social media, entrei mais para as redes, comecei a desenvolver mais essa área também. Fera, tá? Fera. Comecei a desenvolver mais essa área também. E quando eu reencontrei a Bebel nesse caminho louco de trabalho, assim, a gente já tinha feito uma amizade, a gente se falava com uma certa regularidade, mas a vida vai afastando um pouquinho, mas a gente sempre vinha assim, como a gente tinha se afastado um pouco do Pet Channel, a gente fala, quando a gente vai começar a trabalhar de novo com Pet a Quem Pode? Quando a gente vai com o Pet Channel? Quando a gente vai voltar a falar de animais? A gente sempre tinha esse gostinho, sabe? A gente queria Pegou o gosto. Pegou o gosto, a gente exato. tinha esse sonho de um dia, a gente tinha essa sensação, né? Um dia a gente vai ter uma oportunidade pra gente voltar a trabalhar com pet. Exato. Porque
a gente se conectou de verdade, Exato. né? Assim, não só na amizade aqui pessoal, mas trabalho, fluía. Quando Fluía a equipe era a gente, né? A gente Nossa, mas fluía assim de uma forma muito, muito, muito bacana. era muito, muito integrado mesmo ali a equipe, toda a equipe. A gente tinha uma conexão, às vezes, assim, no olhar, né? Porque, mal ou bem, ela tava de frente pras câmeras, mas eu tava ali dando um suporte pra poder, de alguma forma, Aquilo que a gente faz aqui, ajudar. às vezes, olha assim, né? Exato. Pronto. Já entendeu tudo. Já saiu alguma coisa que ela precise também, sabe? Então, a gente sempre teve essa conexão muito forte, né? A gente desenvolveu isso desde muito cedo Isso no, deu no muita trabalho, deu muita bagagem. pra gente. E aí, a gente ficava com esse sentimento. Quando a gente vai voltar pro Universo Pet, quando a gente vai voltar, a gente sentou algumas vezes, conversamos, tentamos assim. algumas reuniões. E a gente ainda tava meio que caminhando ali num lugar ainda inconstante, meio difícil, até que ela tem um amigo, e esse amigo criou um hub de conteúdo, de podcaster, e aí a gente aceitou um convite, vamos criar do zero um podcast. E aí a gente se reconectou. Ele, na verdade, foi uma coisa assim, foi até bem interessante, porque a gente estava nesse momento de um pouco, até de angústia, tipo, ai, cara, não é isso. Vamos fazer não sei o que. Não, eu acho que não é isso também. Vamos fazer, não sei. E aí um dia esse meu amigo me liga e fala, olha, tô com um projeto novo, tá? Tô criando aqui um estúdio Glass bem bacana, em parceria aqui e tal, com shopping. A gente vai montar aqui um hub de produção de podcast e a gente precisa botar podcast pra dentro. Eu sei que você tem vários projetos e tal, e eu sei que você já falou de pet, vocês tinham lá o Pet Channel lá, que vocês... E tal. Cara, quando ele falou isso, um minuto depois peguei o telefone e falei, já sei o que a gente vai fazer. Foi exatamente assim. Já achei o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um podcast. E aí o podcast também crescendo muito, da pandemia pra cá. Absurdamente. Absurdamente. Muito, O mercado muito. de podcast, O consumo é absurdo, é 40% de consumidores. 40%. Assim, a gente tem uma diferença dos podcasts, né, pros videocasts, que hoje também tá mais em ascensão. Que a gente chama de podcast, tudo Isso. é podcast. Não existe o termo videocast no usual, né? No usual. Isso. Porque tudo começou com podcast, né? Era sim. só ali aquela coisa ali pra você ouvir mesmo. Com o tempo, a coisa foi se popularizando tanto. Eu acho que até as mais pessoas... pela pandemia, porque o podcast foi dando essa... o videocast foi dando essa sensação de você ver a pessoa, já que você tava muito no isolamento. Você tinha mais tempo. Né? Exato. E aí foi crescendo. Hoje em dia, quando a gente vê pesquisas, eles fazem até questão de diferenciar só pra gente entender a dinâmica que mais atinge, alcança, distribui o conteúdo. Mas os dois são muito funcionais, né? Porque os dois, eles segmentam o teu público, né? Uma das coisas que a gente entende hoje nesse formato aqui é que você fala com um público muito específico, né? Bem nichado. Quando a gente vai para uma TV, muito nichado. Quando a gente vai para uma TV, a gente tem um alcance absurdo, às vezes imensurável até, né? Mas a gente não sabe com o que a gente tá falando. Não sabe qual é o resultado. Qual é o resultado? E às vezes a pessoa pode estar com uma TV ligada e ela pode não estar assistindo o que você tá falando. Agora, quando a pessoa vai para Deixa eu dar um recorte parecido com a mulher que passa na sala e fala assim, nossa, eu tava precisando de uma ajuda sua, o que você tá vendo aí? O cara fala, hã? Vendo? O quê? Você tá na frente da televisão, olhando pra televisão, o que você tá vendo? Não sabe. Essa mulher aí, dançando, e você vendo. Cara, eu nem vi que tinha mulher aí. Exato. Mas assim, porque a televisão, ela fica ligada pro consumo, né? E quando você tem um podcast e um videocast, você tá ali buscando o seu conteúdo. Eu quero ver sobre pet, eu quero ver sobre finanças, eu quero ver sobre direito, eu quero ver sobre saúde. Então, a gente entende que hoje é um tipo de comunicação que você atinge melhor o seu nicho, o seu público, a sua audiência. Então, quando veio essa possibilidade, a gente entendeu que era uma oportunidade absurda pra gente. Porque a gente já sabe com quem a gente fala, né? A gente já entende com quem a gente fala, a gente já sabe a nossa audiência, a gente já sabe o mercado. A gente queria um canal, e um canal efetivo. E o podcast, o videocast, ele dá esse espaço. Ele dá essa possibilidade. A gente resolveu, então, montar o nosso business plan. Falei, vamos ver em que chão que a gente tá pisando, vamos ver como é que tá hoje o mercado pet, né? Já que a gente
A gente nunca a gente nunca abandonou o mercado pet, de entender onde ele Sim. estava. Mas a gente deu uma aprofundada e a gente foi entender também o mercado de podcast aqui no Brasil atual. E a gente viu que, cara, só está em ascensão, ele está se transformando, ele começou na pandemia de uma forma, hoje você tem os grandes podcasts, Sim. né, que se consolidaram com milhões de seguidores e tudo mais. Quem são os maiores? Depende por nicho, mas a gente pode falar do Flow, com certeza. do Podpah, tem o de mais voltado para o público feminino, o Pod Delas, que é um bem grande Inteligência também. artificial. Inteligência artificial. Então a gente tem grandes podcasts que eles realmente atingem as pessoas, eles prendem por muito tempo, né? Às vezes tem programas de 2 horas. Mas é muito bom, é muito bom. E às vezes tem programas de 2 horas, né? Você vê que não cansa, a pessoa tá ali olhando, sua audiência tá vendo o que você tem pra falar, sabe? Então, hoje, assim, eu acho muito efetivo. No ano passado, a gente participou de um evento, um summit de podcasts, e foi muito interessante, porque ali reúne vários podcasts, né, do Brasil, e você entende mais ou menos, para além do que a gente faz aqui, a dinâmica, né, como as pessoas constroem, como as pessoas se comunicam com marcas, com o público, né, cada um tem um jeito de falar, você vê que tem pessoas que querem um porte menor mesmo, não quer atingir muito, mas tem pessoas que querem atingir demais, e aí elas têm estratégias para chegar naquele lugar. Então, quando você reúne todas essas pessoas, você consegue ver como o formato ele tá sólido no país, sabe? E isso é uma tendência hoje dos podcasts. Não é mais você ter aquela coisa de alcançar 1 milhão de seguidores, não sei quantos milhões. É você tá ali com o seu nicho fiel. Exatamente. Que Aqueles converte. 20 mil que tiverem ali, 40 mil que tiverem ali, são aquelas pessoas que estão consumindo seu conteúdo, que vão toda semana que você postou ali no YouTube, subiu o vídeo no YouTube, aquela galera vai assistir, vai acompanhar, vai te acompanhar na rede social. Se por algum motivo você vai esquecer, interagir. a pessoa cobra você. Interage, pergunta, A gente dá ideia. o pessoal cobra. É isso mesmo, porque já tá ali. Então, assim, é o que ela falou. A pessoa tá ali, tá interagindo. Se chega numa semana você deixou de... Poxa, mas cadê? Toda terça às 18 horas o conteúdo tá lá. Por que essa semana não tá? Então, é bem... É bem legal. Bem forte, assim. E aí a gente criou o Pet é Quem Pode, que é o nosso podcast voltado ao universo pet. Foi muito desafiador no começo, eu topei a proposta desse meu amigo, falei, vambora. Liguei pra ela, falei, vamos montar isso aqui, vamos fazer isso aqui. Vambora, Pet é Quem Pode, vamos fazer. A gente criou um formato que a gente entende que alcança mesmo aquela pessoa que tem um bichinho de estimação ou que quer ter um bichinho de estimação, sabe? É o cara, é o consumidor final mesmo, é a pessoa, é o tutor. A gente criou esse formato e desde então a gente já tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? Que legal. A gente já tá 1 ano, a gente começou em novembro finalzinho de 2023, 23, assim. A gente fez muito rápido, porque na verdade, como ele tava com o hub pronto, ele queria... Pra ontem. Começar. Ontem, Mas eu gosto dessas paradas, vambora. Mas eu acho assim que dá certo. Se não tivesse sido assim, a gente teria talvez relativizado muito, e aí pensa demais, e pô, será? Eu acho que foi tão assim, cara, é a oportunidade. Tem 1 mês pra fazer, vamos fazer? Então vamos fazer. E a gente realmente sentou por 1 mês, quase que todo dia, ela com um filho pequeno, 10 meses, ia ou pra casa dela, ou a gente chegava num cafezinho perto da casa dela e a gente sentava e criava. A gente tinha uma parceira, uma amiga minha que também ajudou na parte de roteiro. E quando a gente colocou no ar, a gente já estava muito preparado. Primeiro que a gente já tinha uma experiência com conteúdo. Eu acho que o maior desafio, eu não sei se você vai concordar comigo, mas acho que o maior desafio pra gente desse período foi a parte comercial, né? A parte de business mesmo. É isso que eu quero ouvir de vocês. É a parte de business, porque nós somos conteudistas, né? Nós somos da comunicação. Eu sou jornalista, ela é jornalista, publicitária, atriz. Então a gente sabe fazer isso aqui muito bem. O nosso game é esse, a gente brinca. Mas, quando chega Show me the money. Exatamente. E aí, é punk, assim, porque foi muito desafiador pra gente. Foi muito tateando, assim, foi muito tateando. E ainda, olha só, desafiador. Eu estava conversando aqui no outro dia com a Lucy Barreto, que é uma sumidade na área do cinema, e vários outros amigos, Ricardo Pinto Silva, sobre essa área do cinema e audiovisual, com o próprio
Rui Barreto. Gente, eu vejo lá, por exemplo, no Flow, a Insider patrocinando. E aí vejo no Inteligência Limitada, vejo em alguns outros podcasts do Sacani, a Insider. Cadê os outros? Só ela visualizou que aquilo ali é bom. Cadê os outros? O que que falta? O que que falta a nós conseguirmos materializar para mostrar para um bolo de gente que esse caminho é um caminho que gera resultado? Isso aí eu vou falar para você que quando a gente começou a fazer o nosso business plan, a gente entendeu, assim, falando do mercado pet, tá? A gente entendeu que praticamente 98% das empresas que hoje prestam serviço pet ou que vendem produtos pet, eles são micro ou pequenas ou médias empresas, que só 2% é que são as bigs, né? Que aí você tem aí a American Pet, a Pets, enfim, essas outras, essas enormes, Cobase, que são lojas gigantescas também. Tem um porquê disso, tá? Mas sem cortar o que você vai falar, a parada não para nessas pessoas, não para nessas empresas que vendem produtos pet. Sim. Porque aquele consumidor, aquele cuidador que agora chama, não são mais os donos, são os tutores. Ok? Eles consomem vários outros produtos e ele tem um perfil. O cara que tem pet, ele tem uma relação diferente com a vida. Aquilo ali já conversa um pouco com ele. Então a Insider é bacana pro cara, porque ele gosta de uma vida mais leve, chegar, botar nada de engomadinho. É meio que assim, imagino eu. Tem vários outros produtos. Sim, Tem. sim. O desde restaurante, tudo. O mercado pet, ele cresce muito, mas a gente entende nisso que a Bebel tá falando, que a gente teve um boom, né? A gente tem os tutores de pet, né? Num comportamento antes da pandemia e depois da pandemia. Então, as empresas foram surgindo à medida que esses pets foram cada vez sendo mais, entre aspas, humanizados, estando cada vez mais dentro dessas famílias. Isso. Então, tinham necessidades específicas, né, de serviços específicos que não existiam antes. Então, essas empresas elas foram começando a surgir de 5 anos para cá. São empresas ainda frágeis, que estão conhecendo o mercado. Então, assim, que ainda às vezes não conseguem estar num podcast. Isso no caso do setor pet, né? Não é barato. Eu vejo que é tão barato para ele, para ter uma participação muito diferente. No outro dia eu citei com o Mário a questão do Daniel Plá, que me falava, não, da Deplá, que falava, não, eu ponho na Globo a propaganda, porque embora seja uma quantidade de dinheiro muito maior do que no SBT, do que na Record, o valor per capita é muito menor, porque a Globo tem uma abrangência muito grande. Talvez essa abrangência que você colocou, de que o cara tá ali, não tá nem vendo a TV. Exato. Abrange, mas será que tá alcançando você não tá mesmo? atingindo. Você não tá arrumando a casa e tá a TV tocando. Mas é por isso que existe a fragilidade, e aí não é no setor pet, das pessoas investirem no podcast. Eu ia falar isso agora. A falsa sensação, elas têm a falsa sensação, mas elas têm a falsa sensação que na TV tá atingindo, porque existe uma consolidação na TV. Quando você vem pro podcast, elas não sabem ainda se é palpável, como elas acham que é palpável quando leva pra TV. Quer ver um exemplo? Eu trabalhei... que a TV vai dizer, apareceu não sei quantas mil vezes esse mês. O cara fala, que ótimo, então vendi por causa disso. Exato. Eu tive uma experiência numa agência que eu trabalhei, em que eles faziam pequenas ações com influenciadores por nicho.
e você gastava muito menos. E aí chegavam numa influenciadora muito gigantesca, isso por nicho, que ela não tinha muito nicho e eles não conseguiam atingir tanto. Por quê? Porque, na verdade, o público dela talvez não seja aquele que consome aquele tipo de produto. O público dela vai ser outro. Então, as utilidade, empresas... sei lá. Exato, as empresas ainda estão entendendo e se estruturando para consumir mais o digital, tanto para influenciadores quanto para podcasts, mas entender que o nicho, você nichar e você segmentar, é mais efetivo, é mais certeiro pro tipo de lugar que você quer chegar, como você quer converter o seu produto, sabe? Eu acho que as empresas, elas têm ainda um pouco de receio, porque o podcast, ele é muito novo, tá? Ele veio da pandemia pra cá, que são pouquíssimos anos. Eles então tem que contratar o cara que tá lá na Insider, tendo resultado, tem que contratar ele, leva ele pra Vale, pra dizer Vale. Pô, e a Insider tem várias estratégias digitais maravilhosas, com influenciadores, com podcasts. Eles sabem investir muito bem no digital. Sabem fazer. Eles sabem com estratégia, eles sabem com as pessoas que eles trabalham, eles sabem realmente... Eu só vejo crescer a participação deles, então eles estão tendo resultado. Assim, eu acho que vale a pena a gente falar disso, porque a gente aqui quer saber de oportunidades de negócio. Sim. E essa é uma oportunidade não só de negócios para influenciadores pegarem o que é importante, os resultados que acontecem, mas também para as empresas falarem, legal, quanto é? É 5 mil reais. 5 mil reais não é dinheiro para uma ação de marketing. Sim. Vamos sentar lá no podcast... seja lá, eu tô dando um número aqui, hipotético. E as pessoas não têm noção do poder de um corte que viraliza. Como viraliza. As pessoas que eu digo assim, a gente tem as marcas às vezes ainda não acreditam que às vezes um corte pode assim alcançar muito o seu público. A gente tem corte aqui com 150 mil visualizações. Aí você fala assim, oi? Eu me espanto com isso. É isso. E tá falando uma verdade, é uma oportunidade, é uma percepção. É uma identificação, às vezes. Né? Você tá ali com a pessoa falando de algo que talvez você precise ouvir. Se você, por exemplo, é um empresário, você precisa ouvir aquilo ali. Ou às vezes você se vê naquele lugar também, você se vê naquela dor. Exato, porque aí é que tá uma parada. Porque aqui, por exemplo, a gente procura trazer quem faz acontecer para contar tanto a dor quanto as vitórias. Sim. Porque existe vitória, sim, ela tem que ser aplaudida, mas existe dor. Não repetir o que levou alguém à dor, isso já ajuda muito. Meio caminho. A gente está aprendendo, acho que a gente tem muito orgulho do que a gente está fazendo, mas não é fácil. Nem um pouco. Como a Larissa falou, nós somos da comunicação, eu sou atriz e tal. A gente vem de um lugar que pra gente é muito difícil pegar ali, criar um projeto comercial, sentar numa reunião e sair falando, e sair se vendendo. Pra gente é muito difícil. Agora a gente tá mais calejada, a gente tá aprendendo. A gente tá querendo muito, mas assim, foi muita dedicação por uns 3 meses mexendo nisso. Que a gente nunca tinha feito. Teve algum tipo de consultoria? Não, teve tipo fuçar. A vida que vai ensinando. E assim, quebrar a cara, porque a gente também já bateu com a porta, com a cabeça em várias portas que fecharam mesmo. E buscar a porta aberta. É isso, a gente quer o nosso caminho. Então, assim, foram meses e meses ali, meio que semanalmente. Vamos sentar, vamos ver esse plano aqui? Então, ponto por ponto, cada uma pesquisava uma coisa. Isso aqui a gente já fez, não deu certo. Isso aqui a gente já fez, deu certo. Vamos colocar aqui. Mudou aqui a porcentagem para X, mudou aqui para Y. E aí a gente entendendo. Mas o caminho atualizando é bem longo. sempre os dados e tal. E assim, a gente continua nessa luta, porque a gente produziu já 2 temporadas, a gente tem 45 episódios gravados. A gente já falou sobre diversos assuntos, tudo relacionado à saúde dos animais. E a gente não fala só de cachorro e gato. A gente já falou de coelho, a gente já falou de animais silvestres. Cavalos. A gente já falou de cavalo. A gente fala também de assuntos relacionados, por exemplo, o uso da ecoterapia para ajudar crianças com autismo. Cão-guia. Cão-guia. E não é só a criança com autismo, não. A ecoterapia é maravilhosa. Excelente. Ela é maravilhosa para equilíbrio, para confiança, para liderança. Isso aí. O cavalo quer saber quem manda na história. Se for ele quem manda, ele vai te botar no chão.
ou ele vai voltar para a cocheira. É uma energia Uma coisa que maravilhosa. não Eu existe. amei trabalhar com cavalo. No Pet Channel eu tive a oportunidade de, assim, de montar, de cavalgar. Eu amei, eu amo cavalo por causa do Pet Channel. É. Eu sou, assim, fissurada. Se eu puder Eu ter um monto disco cavalo em pequeno, eu casa. amo. Ai, É. gente, que delícia. Eu tinha um pouco de medo depois do Pet Channel também, né? É. Comecei a Então, arriscar, dar umas arriscadas, mas eu tinha um pouco de medo, confesso. Então, E aí- isso é extraordinário. É. E sabe que existe uma conexão muito grande do cavalo com o cavaleiro. E a conexão mental, o famoso Brianet, a gente se conecta com o animal, o cachorro olha para você, Sim. ele sabe que você tá brabo com alguma coisa, eu não sei qual é o nível de percepção que o cachorro tem, porque a gente fica sempre tentando fazer uma ligação com o nosso modelo, né? E aí dizem, nossa, o Border é super inteligente. Aí tem gente que fala, ele é animal, não tem inteligência. Eu contesto. É ser vivo, né? Então tem várias sensações, Eles emoções, têm essas tem. percepções. Eles têm essas percepções. E, assim, meninas, onde estão as oportunidades nesse ecossistema? Porque a gente pode falar, você foi lá para a engenharia da Globo. Tem amigos na engenharia do Sport TV, de vários. Eu fui de um mestre chamado Bonfim. Não sei o se Bonfim. Bom, quem não conhece Quem o não Bonfim? conhece, esse era o meu grande mestre. O Bonfim. Carlos Bonfim. Queridíssimo. Queridíssimo. Quem eu não sei se foi o Lacê, eu acho que foi o Lacê que me apresentou ao Bonfim, me apresentou o Magá, um cara extraordinário Também também. conheci. Assim, onde estão as oportunidades? Porque tem um cameraman, tem o cable man. Aí você fala, um cara só para cabo, amigo, imagina o cara andando com a câmera e aquele bolo de cabo que de repente o próprio apresentador tropeça no cabo e tem que ter o cara que está cuidando e puxando o cabo para cá, puxando o cabo para lá, senão a coisa que de repente não faz parte do universo, a pessoa não consegue imaginar. O que tá por trás? Um cara para puxar cabo, não dá para andar em cima do cabo? Não. Dá, vai lá. Vai, tenta. Vai tu. Isso aí. Esse ecossistema, quais são as oportunidades que acontecem ali dessa turma, de repente, que monta uma estrutura absurda só para alugar equipamento? Falaram, o que você quer de cabo? O que você quer de câmera? 4K. 4K Magic que você quer? A Magic é 4 vezes o preço. Não, para você acho que não vale Magic não, cara. Faz o seguinte, põe essa daqui que vai funcionar, esse aqui, esse tipo de... Conta pra gente desse segmento, porque de repente tem gente ali que tá assistindo e falando assim, legal, eu amo essa parada, mas eu sou engenheiro, eu quero alguma coisa que... Eu não consigo falar, tipo, essas duas meninas que estão aí falando muito bem. Mas eu quero participar desse ecossistema. Onde estão as oportunidades? Assim, eu acho que tem muita oportunidade, né? Por exemplo, depende do estilo de produção. Quando a gente está na externa, quando a gente está numa externa, no nosso caso, quando era no Pet Channel, por exemplo, Pra TV. a gente produzia para TV, a gente tinha ali um assistente de engenharia, que era essa galera ali, meio cabo, cuidava ali dos bastidores, mais da parte de equipamento, setava câmera e tal. Nós tínhamos o cinegrafista, nós tínhamos o operador de áudio, e era bem enxuto. Quando você vai para um estúdio de TV grande, aí você depende das câmeras que você estiver usando, mas você tem operador de Steadicam, você tem grua, tem toda a parte de estrutura, tem muita coisa. É muito equipamento. É muito equipamento e muitos operadores diferentes para cada equipamento. Quando você vai para o podcast, você já tem uma liberdade maior, é muito mais enxuto. Então você consegue botar mais ou menos os equipamentos, como a gente está vendo aqui, tá setado com uma pessoa só, entendeu? E aí a gente vai precisar de ter uma pessoa numa central técnica, né, ali operando, fazendo corte e tal. Mas, mesmo assim, é enxuto. Então, numa central técnica, você vai ter a pessoa que faz o corte, vai ter o editor, normalmente. Uhum. É uma equipe mais enxuta. Você vai precisar de uma pessoa na produção, recebendo, falando com os convidados, né? Vai ser a pessoa do operacional que vai movimentar aquela produção, mas é muito mais
enxuto mesmo. Então depende da produção. O universo é muito grande. Tem muitas áreas a serem exploradas, né? E hoje se produz Desde a muito pro pesquisa, digital. exato, se produz muito pro digital. Então, assim, a gente pensa muito em estúdio. Você fala do ecossistema, você pensa em estúdio, mas aí você pensa na pesquisa. Vem muito antes, desde verdade. começar, sabe? É. A pessoa fica meses ali pesquisando sobre um assunto para chegar naquele lugar, daquele formato. Às vezes você pensa numa equipe de roteiro de por exemplo, não ficção, pra pessoa estar pensando em formatos e programas. Então, assim, o universo é muito grande, é encantador, é sedutor e tem muita funcionalidade ali. Você tem muitas pessoas Muitas trabalhando etapas. em diferentes etapas, sabe? Ô, Bebel, você não me falou se você é carioca. Sim, Você muito. fez um embromation ali no começo, falou disso, né? Fui Não bem falou... a passar, fui discreta. Foi discreta, muito bem. O menos é mais, né, Bebel? Como é que você vê o Rio de Janeiro hoje? O Rio de Janeiro como a capital cultural do país, para mim definitivamente é, e ponto. Isso não é demérito para os demais, mas é um mérito do Rio de Janeiro. E agora essa mudança, né? Vamos para um estúdio, uma coisa menor. Perdemos algumas coisas aqui, ou melhor, o Brasil ganhou com alguns estúdios que foram para São Paulo e tudo. Mas nós temos um lifestyle aqui que é só nosso. Como é que você vê as oportunidades para o Rio de Janeiro, de repente, estar num podcast, fazer... Eu fiz alguns ensaios aqui, porque o centro do Rio eu não sei, chega a arrepiar, né? É extraordinário, de uma história lindíssima, riquíssima. Fizemos alguns ensaios de fazer externas, mas tem um peso maior, é mais difícil fazer externa e de repente passa um ônibus que não é um ônibus a gás ou não é um ônibus elétrico ainda, então faz barulho, um caminhão da companhia de lixo. Uma Tem maquita. uma maquita, umas variações assim, em previsões grandes. Como é que você vê o Rio de Janeiro, de repente, liderando essa história ou trazendo mais dos podcasts, canais de comunicação mais nichados? Eu acho que o Rio de Janeiro é um presente, sinceramente. A gente tem uma geografia que é um quadro. O Rio de Janeiro é um quadro. E ele é muito único, porque a gente tem, assim, você falando, a gente tem um turismo que mesmo que teve aí seus altos e baixos, a gente passou por uma pandemia, etc e tal, a gente tem um turismo que está acontecendo o tempo inteiro, em todo período do ano. A gente tem essa diversidade social muito grande, a gente tem as comunidades dentro da cidade. A gente tem, assim, você chega em São Conrado, você tem os IPTUs mais caros quiçá do Brasil, do lado da maior favela, da maior comunidade também do Brasil, sabe? Então, assim, isso é muito único. O Rio de Janeiro, ele é encantador por vários aspectos. E eu acho que ele é um presente pra gente, por exemplo, quando a gente trabalhava lá no Pet Channel, que a gente fazia muitas externas, a gente ia gravar e assim, vamos procurar um fundo para gravar a cabeça do programa. Gente, era cada fundo maravilhoso. Não tinha aperto, né? Não tinha. Era lindo demais. É porque o Rio de Janeiro, ele tá ali pra gente. As pessoas, o carioca... É friendly. Total. É E eu vou te falar, o carioca... quando a gente fala muito de pet friendly, tá? O pet friendly, ele também hoje já é uma coisa assim que já se consolidou. Hoje você tem hotéis, você tem restaurantes, você tem ambientes, né? O animal ele entra em todos os lugares praticamente. No Rio de Janeiro é mais acessível ainda, sabe? Porque os lugares te acolhem, porque isso é muito característico do carioca. Ele é acolhedor. A gente até gravou há pouco tempo um episódio, Pet Friendly, um empresário visionário, rapaz. Ele tem 2 cães em casa e ele sempre sentiu dificuldade em alguns ambientes, porque se dizem pet friendly, mas você só pode ir até ali.
e você pode entrar até a calçada nesse cantinho, tá? E seu cachorro não pode latir, porque se latir vai atrapalhar os outros e tal. Então, quer dizer, é pet friendly, mas até aonde? Ele resolveu fazer um estabelecimento, assim, 100% pet friendly. Tipo, o protagonista é o animal, não o humano. O humano, ele vai entrar de tabela. Então, assim, é um cardápio pet friendly. O cachorro é recebido na porta, ele é levado até... Tem cadeirinha pra ele, tem caminha pra ele, tem o cardápio dele. O ambiente é todo só pro animal e o tutor está ali em cima do pano, ele também vai ter ali um cardápio pra ele e tal. Então, assim, o cara viu uma oportunidade de criar isso no Rio de Janeiro. Não sei se em São Paulo isso daria certo, não sei se em Belo Horizonte isso daria certo, mas ele viu, ele botou dentro da Zona Sul, onde as pessoas circulam muito a pé com seus animais. Ele criou ali um negócio que tá bombando. Então ele viu uma oportunidade Onde nisso. Conta pra gente. Onde é que fica? No Leblon. É Leblon ou Ipanema, não sei. Bonifácio e Berenice. Bonifácio e Berenice. É um bem restaurante legal. bar. Bonifácio Berenice Pet Friendly Bar ou Bar Pet Friendly? Pet Friendly Bar, alguma coisa assim. Bonifácio e Berenice é o nome dos cães dele. Legal. Bonifácio e Berenice. E ele falou da dor dele, como um tutor que sentia dificuldade ali de encontrar ambientes pet friendly, ele criou um negócio. E super visionário, muito visionário, porque você não encontra. No estilo que ele criou, formatou, você não encontra. Ele falou que teve uma moça com gavião, não foi? Uma mulher com gavião. Chegou com gavião. É qualquer animal. Não é cachorro e gato. Não. A mulher entrou com gavião. Ela entrou com gavião. Ela falou assim, eu posso... No seu estabelecimento, é pet friendly mesmo? Ele falou assim, Ou é da boca pra fora? Exatamente. Ele falou assim, Ela, posso entrar com o meu gavião? Ele, pode. Ela ficou com o gavião dela no ombro. Todos os funcionários recebem ali. Eles sabem que vai ter um cocôzinho, que vai ter alguma coisa e tal. E tá tudo certo. É pet friendly, assim, real. Como é que é? Na razão social dele tá escrito lá, pet friendly bar. É pet friendly bar. Pet friendly bar, acho que é isso. Então, quer dizer, ele foi visionário. E isso foi uma oportunidade que o Rio de Janeiro deu pra ele. Ele viu isso. Então, assim, eu acho o Rio um presente pra todos nós. Assim, para quem quer fazer negócios, para quem quer fazer turismo, para quem quer cultura. Eu sou de teatro. Eu montei uma peça de Nelson Rodrigues. Não brinca. Que é a coisa mais carioca do que Nelson Rodrigues. A gente montou Perdoe-me por Me Traíres com a minha companhia. A gente ficou em cartaz em Copacabana, em Ipanema, no coração da Zona Sul, onde várias histórias do Nelson acontecia. Então, assim, olha que legal. É uma literatura super rica. Nelson Rodrigues, altamente carioca, falava de Rio de Janeiro, falava de... Nossa, ele é polêmico até, bastante. Sim. Mas para mim é um dos maiores nomes, assim, super atual até hoje. O cara do subúrbio, que falava do subúrbio, falava a tia, a gente tinha, é muita coisa, né? Se eu começar a falar de Nelson aqui, eu sou fã, adoro. Mas enfim, a gente tem uma literatura altamente carioca, para um teatro carioca. Então, quer dizer, oportunidades tem para todos os lados, sabe? Eu acredito que o Rio de Janeiro acredito não, eu tenho orgulho de ser carioca nesse sentido, porque eu acho que a gente tem muito potencial. E fora a beleza, né? O Rio de Janeiro tem história, tem beleza, tem cultura, tem tudo. Se a gente for pro lado de Itaipava, que absurdo, que maravilha, o dedo de Deus ali para cima. Nossa geografia é maravilhosa. Vassouras com a história da fazenda imperial. Que é o outro lado, né? Lá para cima, para Campos. Eu acho assim, a gente tem que nos entender novamente, conhecer mais a nossa história, porque... Para valorizar ela. Para valorizar... Eu ia falar essa palavra, eu acho que até... Tem muita gente que conhece e não valoriza, infelizmente, né? Eu acho que mais do que o conhecer é valorizar o que a gente tem aqui, né? E meninas, vocês que são jornalistas, um dos caminhos que a gente quis fazer aqui é levar exatamente essa dificuldade que você falou. Tem alguém ali assistindo e fala assim, então eu achei que era só comigo que não conseguia fazer uma proposta para alguém aderir ao meu projeto ou à minha startup, como é que eu conto a minha história, como é que eu convenço as pessoas. Nossa, a Larissa também teve essa dificuldade. E de repente vai escrever ali, olha, quero falar com a Larissa, pronto, tá aqui.
Muito para além do que eu vejo no jornalismo que massifica as questões de segurança, que elas são fundamentais e transversais a qualquer negócio, mas não é só disso que nós vivemos. Tem um mundo, um universo por trás, e esse universo, ele faz parte da gente pensar o que a gente quer. O que eu quero? Eu quero colocar a cabeça num buraco porque a insegurança está alta, ou eu vou continuar caminhando apesar de. Então, a nossa missão aqui é esse continuar caminhando apesar de. Conversamos sobre segurança. Sim. Fernando Veloso, que foi secretário de Segurança, presidente do Conselho de Segurança da Associação, tem trazido assim uma contribuição, é um co-host aqui do programa, tem trazido uma contribuição extraordinária, com uma cabeça muito bem equilibrada, uma visão muito bem equilibrada. A gente discute a questão de segurança, mas discute proativamente, mais do que dizer aconteceu esse determinado problema, não sei aonde, o que apavora as pessoas. Sim, sim. É isso que vai resolver o nosso problema. Então, é essa a nossa missão, de trazer esse novo olhar do apesar de. O dedo de Deus continua lindo, o Cristo Redentor continua lindo, vale a pena pegar o trenzinho do Corcovado, subir lá 100, 200, 1 milhão de vezes, mesmo sendo carioca, sendo fluminense, sendo brasileiro, subir várias vezes, porque abre a nossa mente demais. Respirar aquele ar na subida do trenzinho é uma coisa assim indescritível. Fazendo aqui um recorte, eu já tive muitos lugares no mundo. Honestamente falando, eu não conheço nada mais bonito do que o Brasil. Eu não conheço. Sim. Teve uma vez, eu era muito novo, na Espanha, na Costa do Sol, e eu olhando, falei, puxa, mas isso aqui, essas falésias são lindas, olha que coisa. Aí eu falei, mas cadê as árvores da Floresta da Tijuca? Cadê não sei o quê? Eu fiquei pensando porque tinha um mar. Eu fiquei... Eu mesmo... que a gente tem aqui, a gente não encontra. Não encontra. Verdade. É lógico, na Espanha você tem uma sensação, e já tinha uma sensação de segurança muito melhor do que a sensação que você tem aqui. Sim. Mas é incontestável o que nós temos aqui. Então a gente tem que aproveitar, a gente tem que ter mais animais, tem que ter os Border Collies, os Golden Retrievers para passear na Floresta da Tijuca. Sim. A gente passear numa Cissa Pedra Branca a cavalo, como eu tenho feito. Ai, que delícia. A gente fez um programa, né, sobre animais silvestres. Não foi sobre animais silvestres, não. Foi na época das queimadas. Das queimadas, A gente fez sobre os cuidados com os animais, justamente pensando na preservação, né, no cuidado com a fauna e com a flora, com o nosso ecossistema mesmo. É o que você falou, o Brasil é riquíssimo. Tem muita gente, ativistas, né? Esse episódio, inclusive, que a gente quis falar sobre as queimadas e tudo mais, a gente resolveu trazer duas pessoas muito ativas na questão da proteção dos animais, pessoas que estão realmente se movimentando, fazendo alguma coisa pela causa animal. Né? E foi muito legal, porque a gente entendeu que assim, existe uma legislação que olha pelos animais, que ainda está muito ali, assim, que mas existe, mas que ainda precisa ser muito trabalhada, elaborada. Existe hoje, olha que incrível, existe hoje no direito o direito animalista, que ele é totalmente voltado para o direito do animal. O direito do animal. Que aí você consegue defender o seu pet nas questões de condomínio, voos. A legislação, como a Bebel falou, ainda é muito frágil, ainda precisa de muito avanço. Porque você tem o direito animalista, mas ainda é muito limitado. Os próprios profissionais ficam limitados e ainda existe pouco profissional nessa área. Mas existe para todo tipo, para os animais então silvestres. Tem oportunidade para advogados se especializarem nessa área. Olha isso. A gente já levou uma que é fera, Giovanna Porker. Ela tem um escritório só disso, ela tem uma equipe. Ela não atende Você tem que trazer a Giovanna aqui. Ela é incrível. Ela não trabalha com outra causa. A causa dela é totalmente voltada para os animais. Eu vou chamar o Laurelino, que é o vice-presidente jurídico aqui da associação, porque eu acho que essa é
Para mim é novo, eu não Aham. sabia. Maravilhosa ela. Acho extremamente importante É, e aqui é já incrível. vou colocar uma dificuldade que eu tenho com os pitbulls, que tem gente que ama o pitbull e acha que é lindo, maravilhoso, fofinho. Eu tenho uma dificuldade muito grande, embora respeite a um animal, não pode sofrer, Maus tratos, né? Enfim. mas a questão do pet friendly, como é que é? Eu sairia do restaurante Se se você um visse camarada ofensa, entrasse com um com- pitbull. Sim. É uma questão É muito É. difícil. muito difícil, É um papo né? muito difícil, porque a gente vai entrar até numa questão mais comportamental do animal, né? Porque, na verdade, infelizmente, é um animal de porte muito grande. Né? Não é só sobre ele ser agressivo. Ele tem sim. Então, mas eu tinha dog alemão. Eu Sim, tinha o meu dog alemão. Eu acho que tem a questão do comportamento, mas tem principalmente a questão da responsabilidade do tutor. Pronto. exato. Da consciência Exato. do tutor. Exato, a responsabilidade do tutor. Eu e Larissa, a gente chegou à conclusão que quando a gente resolveu montar o Pet é Quem Pode, a gente pensou o seguinte: olha, a gente vai falar com a pessoa que vai. Que tem um animal ou que quer ter um animal. A gente quer, acima de tudo, dar para essa pessoa informações necessárias para ela ter Sim. consciência e responsabilidade com o bichinho dela. Lembrar que o animal que ela tem ali, acima de tudo, ele é um animal, ele tem demandas, ele tem necessidades que precisam ser assistidas e cabe ao tutor entender isso e dar isso para ele ter saúde, qualidade de vida, para ele se comportar bem, entendeu? Então, assim, o tutor, ele tem que ser muito responsável quando ele vai para um ambiente da comunidade que ele vai estar com outras pessoas. Você quer ver? Ver Eu o tinha que uma que é vizinha na que lei. tinha um macaco em casa. Tinha um macaco em casa, num apartamento de 400 metros quadrados. Por mais que a gente possa entender que um apartamento de 400 metros quadrados é um apartamento com tamanho razoável, Sim. é minimamente razoável para um macaco. Com certeza não. Esse macaco não tinha que Quer estar dizer, é. isso é legal? Ele Não, ficar então- com uma correntinha É sobre. ainda num trecho desse apartamento? É sobre É. a responsabilidade do tutor. E aí isso vai para todos os animais, inclusive pro pitbull. Mas, É. inclusive, por exemplo, a gente levou uma convidada que ela foi atacada por 10 cães, sem raça definida, e numa casa em Ubatuba, a pessoa meio que colecionava animais, e eles eram animais que eram tratados nas piores condições. Então, quando eles viram uma brecha para fugir, eles fugiram e atacaram a primeira pessoa que estava passando pela rua. Então, assim, E eles agem em conjunto porque é da natureza a Sim. deles. natureza matilha, Eles são então ali, animais, Então eles agem no conjunto. E aí você vê que, na verdade, era irresponsabilidade da pessoa que estava criando aqueles pessoa animais. Aonde está a responsabilidade do legislativo nessa hora de fazer a regulação Pois é. e dos órgãos de fiscalização do executivo É. em fiscalizar, Isso ainda é mesmo muito que frágil. ainda a legislação não exista? É aquela discussão, Isso é muito o prédio frágil. caiu, por quê? Não, porque a gente notificou várias vezes o proprietário. O proprietário estava quebrado, de repente, eu não sei, mas o proprietário estava quebrado, não tinha dinheiro para comer. Ele vai fazer o quê? Ele vai reformar o prédio e garantir a segurança de quem passa na calçada, ou ele vai almoçar hoje e o famoso vende o almoço para comprar a janta, ou vende a Isso janta ainda para é comprar o muito. almoço. Por isso que o Onde está crescimento o poder do direito. Estado, ou melhor, a obrigação do Estado de fiscalizar isso tudo, né? Por isso que hoje o crescimento do direito animalista ele é importante, né? Porque ele ajuda justamente nessa fiscalização, né? Então, você vê essa área crescendo, é importante porque as leis vão surgindo, óbvio que de maneira muito moderada ainda, mas se você for pensar, não existia nenhum direito animalista, né? Então a gente já tá entrando por esse caminho, ainda já é um avanço. Com certeza. Ainda é muito cru, ainda é muito pequenininho, mas assim, é de passo em passo que vai se conquistando alguma coisa. A gente tem que admitir que é uma realidade. O animal, hoje, ele é tratado como um filho, como um membro da família. Então, não adianta. E se a gente tem hoje mais de 56% dos lares brasileiros com animais, né, com cachorro, gato dentro de casa, a gente tem que saber se comportar em comunidade. Entendeu? A gente tem que saber fazer com que tudo isso aconteça de forma harmônica. Bom, então não é descer o cachorrinho, seja o pitbull ou o cachorrinho que late que nem
descer com ele e falar assim, vizinha, você vai ter que me aturar, porque o meu cachorro tem o direito dele. E eu com esse bicho latindo o dia inteiro, a minha cabeça tá me enlouquecendo. Pois é, E por aí isso que tem regras e leis. até dos condomínios. E quando eu falei até do comportamental, que a Bebel levantou uma coisa muito importante, o comportamental do cão vai de acordo com o seu. Né? Quando eu falo assim, é uma questão comportamental, é o comportamento do tutor e a responsabilidade do tutor diante do seu animal. Novamente, estamos lá no Brianette. A conexão que você cria com esse animal. Sim. Exatamente. É isso. É um filho. E o filho, imagina, uma criança pequena. Os pais são totalmente responsáveis por essa criança pequena. E o animal, ele é isso. Ele vai ser uma criança pequena para sempre, até quando ele estiver idoso. Entendeu? Porque ele é um animal, ele depende de você. Mas com as devidas responsabilidades de um animal. A gente até fez uma live ontem que foi muito interessante. Era com um adestrador que ele falou isso. Ele é sim o seu filho, mas ele é um animal. Ele tem as necessidades de um animal. Então não adianta você tratar aquele animal como um bebê, porque vai cair no comportamento do animal. E aí vai falar assim, poxa, mas ele fez isso. Gente, mas ele não fez isso à toa, né? Tem um porquê. É a tal da humanização dos pets, que hoje é uma polêmica muito grande. É uma tendência. Você quer polêmica? e o lobo terrível? A clonagem e o desenvolvimento de uma raça extinta há 10 mil anos. Tem um amigo que é um fera, Rodolfo, que é um fera em clonagem animal e que faz clonagem de gado principalmente, mas que pode fazer de cães, gatos, que ele diz que é muito mais difícil, e cavalos. Olha em que seara nós estamos entrando. Imagina resgatar uma raça dos cães que lutavam na antiga Alemanha, os dinamarqueses gigantes, que segundo informações eram maiores do que o dog alemão, o dinamarquês gigante que temos hoje. Como é que vai ser isso? Como é que isso vai ser encarado pelo direito? Como é que acontece quando o cachorrinho morre e a pessoa quer clonar? Quais são os limites disso? Porque isso é uma realidade. O ser humano é proibido. Eu tenho minhas dúvidas se já não existem clones por aí. Eu tenho minhas sinceras dúvidas se já não existem. Porque até se alguém fez, não vai contar, uma vez que tem uma discussão ética gigantesca. Mas como é que é com os animais? Você clona. É bem. Isso aí é bem delicado. É bem delicado mesmo. É bem delicado, porque porque eu acho que não tem nenhuma legislação assim para você se respaldar. É tudo muito, muito novo, né? Muito atual. É um assunto difícil mesmo. É assunto polêmico, como você disse, é um assunto polêmico. Porque eu acho que pega, assim, em diferentes áreas, né? E eu acho que cada um vai formar a sua opinião de acordo com as experiências mesmo, né? Até pensando em animal... Ou a falta de... Exato. Ou a falta de experiência, ou a falta de experiência, porque é algo tão novo. Colocando seus medos, os seus receios. É algo tão novo que a gente nem sabe o que vai ser disso daqui a alguns anos lá na frente. Então, quais serão as consequências? Um camarada, o Rodolfo também contando, um camarada trouxe um Rottweiler da Alemanha, puro, pagou, parece que $150 mil nesse cachorro, e falou assim, então agora eu quero clonar. Quanto custa? $50 mil. Ficou barato demais, $10 mil. Clonar aquele cão é uma coisa complexa. E você falou... Eu fico só imaginando os canis, assim, né? O que eles pensariam disso, porque eles Será que eles latem junto? E dão um passo junto? Será que são robôs? Será que serão robôs? Como é que isso vai acontecer, né? Os criadores iam ficar de cabelo em pé, né? Eu acho que para os criadores seria... Os criadores seria uma coisa bem difícil mesmo. Porque os criadores, eles fazem justamente os cruzamentos ali para tirar o melhor da raça, as melhores características.
muita e- e- Mas responsabilidade. se ele já tem o melhor da raça que ele trouxe para o Brasil, daquele Rottweiler, o assunto agora é só copiar, copy e paste. Ah, mas será que será que dá certo? Dá certo. Eu vi com o Rodolfo vários clones recém-nascidos com 2 meses. É muito com- louco isso, gente. É Mas muito até pros louco. criadores, Eu né? te Pra mostro eles as que fotos trabalham depois. com isso com tão Eu afinco. acho até que eu vou botar aqui no vídeo, Um vou custo. colocar uma fotinho dos clones, das vaquinhas e tudo, que você olha e fala, é clone, mas é uma vaca, é igual. Sim. Ai, E tá lá debaixo da luz infravermelho e tudo mais, e dali a pouco cresceu, já vai para melhoramento genético, para Sim. uma determinada fazenda e por aí vai, né? Você estava falando dos adestradores. Cara, não é uma coisa muito comum ainda hoje você ter lá o seu pet, o seu cãozinho, e adestrar o seu cão. A gente sabe que existe, mas não é comum. Você Sim. vai lá, compra aquele determinado animal para você ser o tutor dele, não o dono. Bom, não vou entrar nessa polêmica, mas e não é bacana você adestrar ele para que você Sim. tenha um comando sobre aquele animal? Com certeza. A Na gente verdade, vê Richard e outros animais completamente incontroláveis pelo dono e de repente viram dóceis, um amor sob sim. comando. É uma educação, né? Que você dá pro seu pet. É fantástico. Assim, ontem o rapaz que a gente chamou pra live, ele tem uma escola. Na escola dele ele tem internato, ele tem intensivo e ele tem creche educativa. Então, é o que a gente volta a falar do tal do comportamento, né? Ele treina o tutor ele treina o tutor. e o pet. E o pet. É muito interessante porque, assim, o trabalho dos adestradores vem crescendo muito, muito nos últimos anos. E a pandemia também deu uma potencializada nisso. Porque os cachorrinhos surtaram na pandemia, né? A gente ensinava uma coisa, né? A gente ensinava a fazer xixi no jornal. Cadê o jornal? Já não tem mais Já não tem jornal. jornal. Agora é um tapetinho higiênico. Mas tem o tapetinho higiênico, tem o tapetinho higiênico, que pro mercado é importante. Muito importante. E aí, o que acontece? Os bichinhos, eles... hoje existem, vamos dizer assim... uma necessidade que há alguns anos atrás nem existia. Hoje os animais eles passam pela ansiedade de separação, porque eles não conseguem ficar longe dos seus donos, porque quando o tutor sai de casa para trabalhar, ele quebra a casa inteira, ele come tudo, ele Eu fica tinha uma ansioso, ele passa poodle mal. assim, Mas isso muito... rasgou o colchão da minha mãe, lençol, e Mas não foi isso um muito nem por dois. conta do isolamento social, né? A gente passou por um tempo em que os A tutores pandemia. ficaram muito em casa, muitos adotaram pets nessa época, porque estavam sozinhos ou porque queriam ali um aconchego, um bichinho mesmo, né? Porque eu acho que o bichinho preenche, né? O animal preenche a gente num lugar diferente. E aí, quando precisou voltar a trabalhar, o animal se viu ali. Ele ficava 24 horas por dia com o seu tutor. O tutor trabalhava, ele estava do lado. O tutor ia comer, ele estava do lado. O tutor estava vendo um filme, ele estava do lado. E aí, passou a pelo menos 8 horas por dia, 10 horas por dia, não ter mais aquele tutor ali. E aí tem a ansiedade de separação. Mas isso é eu altamente acho que novo, porque é muito antigamente novo. não tinha. A demanda era, ensinar ele a ser educadinho dentro de casa, ensinar ele a ser educado na rua. Hoje em dia não, os cachorros estão se automutilando por questão de ansiedade, de medo, uma série de Então coisas. você precisa de um psicólogo, um psicanalista Mas para tem animais. tudo. A medicina veterinária A medicina hoje, veterinária tem tudo ela isso. tem cardiologia, ela tem neurologia, ela tem Endocrinologista, cardiologista, tem tudo. Tem todas essas Ontem o especializações. nosso adestrador é médico veterinário. O nosso adestrador, o Meu adestrador que participou Deus. do Pet Quem Pode, ele era Ele é médico veterinário, neurologista e comportamentalista. e comportamentalista. É isso. O Tanto mercado é que- hoje. Então, peraí, você vai comprar um cachorro, eu preciso de uma assessoria, oportunidade de negócio de novo. Sim. Eu vou precisar de uma assessoria, porque eu vi um criador de um pastor de Malinois, que é outro que eu estou apaixonado para ter. Cachorro extremamente inteligente, mas também não dá para ser em qualquer local que você crie, porque ele é tipo Border Collie.
Se ele não correr demais durante o dia, o cachorro entra em parafuso. Sim. E te faz entrar em parafuso também, né? E aí o dono do canil estava falando assim, não é a pessoa que escolhe, que lindinho, não. Eu escolho, você me fala o seu perfil, e eu vou escolher dessa turma aqui qual é o que vai ser melhor para você. Não adianta eu botar um cachorro agitado se a pessoa é idosa, por mais que ela queira um pastor de Malinois, que é usado pelas polícias do mundo inteiro em larguíssima escala, super fiel, bom, de repente, para aquela pessoa idosa, porque ela vai passear na rua e o cachorro é um fera para gerar segurança também para aquela pessoa, mas não dá para ser um agitado demais que vai dar ruim. Ele vai querer correr com aquela pessoa. Tem que ser um mais calmo, assim, que ele continua tendo as características dele, mais ressaltadas ou menos ressaltadas em pontos diferentes, mas você levar um consultor, de repente, para analisar qual é o cãozinho daquele bolo, daquela ninhada que será o mais adequado para você. Sim. Eu acho que por tudo que a gente vem aprendendo aí, né, gravando, conhecendo tantos profissionais, eu acho que é unânime. Todos os profissionais, seja médico veterinário, seja adestrador, todos eles falam a mesma coisa. Informe-se. Se você quer ter um bichinho em casa... eu adoro Golden. Tá, mas será que você pode ter um Golden dentro da sua casa? Você mora num apartamento que tem piso de porcelana, né, porcelanato? Porque o Golden, ele tem tendência à displasia coxofemoral. E esse tipo de piso não é bom pra ele. Displasia é aquela parada das patinhas, das perninhas abrirem. Exatamente. É um problema do dog alemão. De vários cachorros. Aí você pega e põe cerâmica no piso de onde o cachorro... Ele não consegue ficar em pé. Ele cai. Prejudica muito. Prejudica demais. Então, é isso que a Bel falou, assim, quase acho que 99,9% dos profissionais que passaram pela mesa lá do podcast, eles falaram, estude antes de você adotar, de você comprar, de você ter um pet em casa. Porque cai no que a Bel tava falando sobre a displasia, mas cai no que você tava falando sobre o animal ser mais agitado com o idoso, por exemplo, ou você ser uma pessoa super ativa e você tem um bulldog que não aguenta correr nada. Então, assim, você tem que entender qual é o bichinho que você tá botando pra sua casa, né? E aí, na verdade, às vezes não é nem um cachorro que é o seu perfil, às vezes é um gato. Às vezes, pelo seu perfil, você fica o dia inteiro fora de casa. E o cachorro, ele é mais dependente, ele tem um estilo mais dependente. Às vezes é um gato, às vezes é um coelho, às vezes é um pássaro, né? Meu irmão tem Maine Coon que é quase uma onça. Maine Coon é lindo. É um gato que tem dois, não é um. Aí ele falou, não, eu desci com a coleira. Eu falei, ei, tu não tá confundindo com o Toby, não? O Toby você levava na coleira, cara. Um Cocker Spaniel que ele teve quando pequeno. Aí ele falou, não, barato, ele vai de boa. Mas o gato, quando ele chega, que é super apegado a ele, se um gato pode ser apegado a alguma coisa, né? Super apegado a ele, o gato passa, olha... E segue a vida dele. Exatamente. Você acha que o cachorro vai fazer isso? O cachorro ali querendo pula, não deixa você abrir a porta. Antes de você chegar na porta, você abrir a porta. Antes de você chegar na porta, ele já sentiu e já tá em cima de você. Mas o gato demonstra carinho de uma outra forma. Mas ele não deixa de exatamente o que você tá dizendo. Entender qual é o seu perfil. Você é uma pessoa que tem tempo ou vai chegar em casa e vai querer ver um TikTok, ver um vídeo e o cachorro em cima, você fala, não, em cima de mim de novo, não. Aí você reclama do animal. Te amo, mas em cima de mim de novo, não. E você reclama no final do animal, né? Ele é um saco. Pegajoso. Poxa, mas é um As pessoas têm que entender que ter um bichinho em casa não é só botar um potinho de comida ali, levar pra passear de vez em quando você tá afim. Não. Ele vai ter demandas, ele vai ter necessidades. Vai virar obrigação. Vai virar uma obrigação, é uma responsabilidade. E a pessoa tem que ter essa disponibilidade. Se você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, sai de manhã, volta no final do dia, viaja muito, não sei o quê. Cara, pensa 3 milhões de vezes, você vai ter um cachorro dentro de casa. Vamos lá, pra gente fechar. Oportunidade de negócio. Em São Paulo, tem uma característica muito bacana, que é o seguinte.
os porteiros dos prédios, eles viram vendedores de carros. Eles não são só vendedores de apartamentos. Eles viram vendedores de carros, porque eles conhecem os carros, eles sabem o perfil de cada morador. Então, quando você chega num prédio, fala assim, cara, quando tiver um carrinho aí legalzinho, inteiro, assim, com essa característica, essa Porsche assim, ou então esse Mustang, ou esse Fusca, fala comigo. Falo, sim, senhor. E aí ele descobre que a dona do 42, São Paulo é assim, do 42 falou que vai trocar o carro, porque as pessoas conversam também bastante com os porteiros, né? Vai trocar o carro. Falo, nossa, dona, e quanto é que a senhora quer? Assim, então o porteiro, ele tem uma oportunidade de um negócio ali, que muito para além do que ele ganha como porteiro, ele consegue capitalizar Sim. por essa característica especial que o porteiro tem. Por menos que ele entenda de carro. Sem entender nada. Ele fala que o carro da dona é novinho, assim, 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 assim. Eu acho que existe uma oportunidade muito bacana para os porteiros, se tem algum porteiro ali falando assim, nossa, mas eu sou um porteiro, o que eu vou fazer de negócio? Eu posso lavar carro. Não, senhor. Eu acho que tem muito mais que ele pode fazer, como, por exemplo, ser um passeador de cães, Sim. que, de repente, isso vira um problema dentro das obrigações que você está falando. Sim. Ah, tem uma obrigação. Ah, legal. Bom, eu também estou aqui, vim da Paraíba, vim do Rio Grande do Sul, não tenho família. Então, ok, olha, às 6 horas eu largo do trabalho, vou tomar um banhinho e vou passear com os cachorros. Pronto, então, olha, todo mundo que quiser, desce os cachorros aqui, eu vou passear. Essas oportunidades que muitas vezes, meninas, não são visualizadas, tangibilizadas pelas pessoas, e o porteiro recebendo R$10 para cada cachorro por dia que ele ganha muito mais do que a diária dele como porteiro, mas muito mais com força. Sim. É verdade. E também R$10 o cara fala, ah, gente, hoje não, R$10, barato, vou tomar meu banho, vou jantar, ele vai passear com a tutora dele. De boa. Então, tem mais alguma oportunidade que vocês vejam assim? Nossa, eu acho que uma milhares. infinidade. Milhares. Gente, o mercado pet, ele está em ascensão, mas assim, numa progressiva absurda. Eu tô falando de serviço, eu tô falando de produto, eu tô falando de tudo. A gente acabou de participar de um congresso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, de medicina veterinária. Marcas enormes, empresas internacionais, americana, vindo aqui vindo pro Brasil. Porque 10% a taxa, né? De importação dos Estados Unidos. Agora então, tá tudo taxado, né? Tá tudo ótimo, porque tem gente muito pior com 106%. Pois é. A gente até que tá Então bem, é oportunidade pra gente. Então, assim, a gente vendo que as empresas, mesmo com dificuldades, né, uma série de política, economia, etc, estão vindo para o Brasil, empresas de fora estão vindo para o Brasil, estão investindo aqui. Então, gente, oportunidade tem demais. Muito, assim, tem mais serviços, então, assim. Você vê as pessoas precisando de creche para pet. Principalmente depois da pandemia, porque aí a gente entra nessa questão. A gente está falando sobre informação, né? Então tem a pessoa que ficou ali na pandemia o dia inteiro, 24 horas com o bichinho. Mas essa pessoa, ela tem consciência que voltando pro trabalho, o bichinho não pode ficar ali o tempo todo sozinho. Mas ela não tem que deixar, então ela deixa numa creche. Hoje, esse serviço cresceu muito para esses profissionais, para essas pessoas. Então, assim, você tem creche escolar, você tem o passeador, para essas pessoas também que trabalham e não conseguem ter a rotina de passear com o seu pet diariamente. Hotel, você vai viajar, você tem hotel. Tem Airbnb? Airbnb, é o Dog Hero. Tem o Dog Hero. Existe um sistema. Meu Deus! Você deixa o cachorro na casa de uma pessoa. Como se fosse um Airbnb. Não necessariamente não necessariamente é um hotel. É uma pessoa que vai ficar com o seu bichinho naquele tempo ali. Geralmente essa pessoa ela já tem algum animal, ela tem essa experiência. E é um aplicativo, então você vai então não é um Airbnb. Pode ser que tenha um Airbnb pet friendly, mas não sei se tem
Estou falando aqui porque a gente começou essa discussão, está tendo até uma regulamentação, uma proposta de regulamentação desses serviços aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas existe um aplicativo especial para que é Dog isso, Hero. Dog Hero. Esse é o que a gente está falando aqui, que é o mais conhecido, mas devem ter outros também que já prestam o mesmo serviço. Tem Taxi Dog, né? Quando você quer transportar o seu um cachorrinho de um lado pro outro. Eu preciso que meu cachorrinho vá tosar, tomar um banho. Mas eu não consigo levar agora. Tem o Taxi Dog. O Taxi Dog leva ele, traz ele de volta. Tem tudo, Ricardo. Então, assim, tem muita coisa. Isso eu tô falando de serviço, fora os produtos com 1000 funcionalidades para entreter o seu animal, para ajudar ele no enriquecimento ambiental. Então, tem muita coisa, assim. O mercado só cresce. Cresce exponencialmente. Exponencialmente. É um mercado que está dando cada vez mais possibilidade de trabalho, de emprego. Então, assim, eu acho que se as pessoas começarem a entender melhor, se informar melhor. Eu agora gosto de animal, mas eu não sei o que fazer. Poxa, pesquisa. Tem tanta coisa para você encontrar ali, uma funcionalidade, se você quer trabalhar com isso. Ou se você já tem algum tipo de dom que possa estar desenvolvendo nessa área. Então, é fantástico, assim, é muito grande. E o nosso objetivo como comunicadoras, com o nosso podcast, é justamente tentar levar tudo isso para essas pessoas. Para, no fim das contas, todo mundo ter qualidade de vida. A pessoa que vai ter um bichinho, ela vai saber escolher, porque ela vai ver que é um leque tão grande de possibilidades. Ela vai ver que existe um leque tão grande de responsabilidades, de compromisso, que ela vai fazer a escolha acertada. Ou eu vou, desistir, não quero mais ter o bichinho. Pronto, tudo bem, tá tudo resolvido. Tá sendo responsável. Tá sendo responsável. Já sei, vou ter esse bicho aqui por conta disso, disso. Agora eu tô consciente, agora eu entendo que existe o direito animalista, agora eu sei que existe serviço XYZ, agora as pessoas têm que se munir de informações para elas poderem ter qualidade de vida e poder oferecer qualidade de vida para seus animais. E isso é que a gente faz, o Pet é Quem Pode, faz isso. A gente informa e conscientiza. De tudo, assim, é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. É o formato que a gente encontrou de estar ajudando e agregando nesse mercado, nessa comunidade. Meninas, brigadíssimo. Tô assim, felicíssimo de falar sobre esse tema, que é um tema que traz um conforto, assim, né? Uma alegria pra gente falar de pet, né? É o papagaio que canta o hino do Flamengo. Ontem ele tava calado. O Flamengo perdeu, né? Acontece. Mas os altos e baixos. Que traz, assim, alegria pra gente, os animaizinhos, só de chegar em casa e olhar pra carinha dele. Você chegou! Eu acho que é o que eles falam quando a gente chega, né? Sim. Mas, mais do que isso, uma bruta oportunidade de negócios que vem crescendo absurdamente dia após dia e, de repente, você fala... Jesus, mas tem esse mercado todo? Porque uma loja desse tamanho, aí você anda mais 4, 5, 6 quarteirões, tem outra loja gigantesca, com um pé direito de 10 metros, com estoques imensos. Você fala... Gente, onde estão esses cachorros todos? Onde estão esses gatos todos que a gente não está vendo? Porque se ele está vendendo tudo isso e ele não põe na prateleira para ficar um ano lá dentro na prateleira. Com certeza não. Com certeza. Então tem muito mercado, muita oportunidade. Tem muito mercado, muita oportunidade. E é isso que a gente tenta fazer hoje, né, Lari? Quando a gente chega numa reunião comercial, que a gente quer vender o nosso podcast, né? Que a gente quer agregar, trazer as empresas para dentro, a gente tenta passar para elas isso. Esse formato. Olha, a gente... olha que leque, sabe, grande de oportunidade. Olha o tamanho desse mercado. Olha as tendências que estão aparecendo, sabe? Para a gente justamente trazer essas marcas, agregar essas pessoas para dentro. É um universo potente. Super Eu potente. acho que é um universo potente. Se puder, assim, resumir numa palavra, é um universo muito potente, assim, com muitas possibilidades. Bacana. Meninas, brigadíssimo, tô feliz da vida. E você que está assistindo aqui essa conversa bacanérrima, fica com a gente que tem muito mais. Eu acho que a gente vai ter que começar a falar mais desse segmento que elas trazem aqui em primeira mão, mas que pode ser uma oportunidade para você. Com certeza. Muito obrigada também, Obrigada. Ricardo, por esse espaço aí.
E é muito bom poder falar sobre a comunidade pet, falar sobre o mercado pet, falar sobre os animais. Eu acho que eles trazem leveza para as nossas vidas. O animal ele transmite amor de forma incondicional, sem querer nada em troca. E isso ensina muito para o ser humano. Obrigada, Ricardo. Foi ótimo. Obrigado, foi ótimo pra gente. Fica com a gente que tem muito mais.